postar o vídeo. Dei um tempo, tomei um cafezinho e voltei a analisar de novo o mercado, fazer as minhas marcações em H1. Observe que eu fico pegando sempre o pavio das velas mais próxima do preço. Depois vou para M5. Observo se ele está respeitando as linhas. Se o gráfico tiver na sua maioria respeitando as linhas, então é um gráfico que dá para operar. Eu observei que ele já tinha rompido as linhas de marcações e vim nesse outro pavio aqui para fazer a nova marcação. Voltei agora para o M5. Marco sempre de amarelo o meu tempo de M5. Resolvi colocar para operar com R$5. Coloquei o tempo de M5. Procurei fazer mais uma marcação. Eu vou adiantar um pouco essa parte de marcação porque já deu para entender como eu faço a marcação. Fiz também uma marcação de uma linha de tendência de baixa, nesse momento, ó. Tendência de baixa, entrou aqui uma vela fazendo correção. Quando o gráfico está muito no fundo, eu procuro respeitar mais ele. Aqui eu estou fazendo uma nova marcação no outro gráfico. Vamos adiantar essas marcações aqui. Botei também uma Fibonacci, mas ele já tinha rompido aqui a fibra, né? Rompeu, desceu. Aqui fiz também novas marcações. Adiantar. Importante é a gente ver a operação em si. Observa o tempo. Falta 1,55 para terminar o tempo dessa vela. Eu estou na observação se devo entrar ou não. Entrei. Se devo entrar ou não, entrei. E não foi uma boa entrada. Observe que ele me dá logo um preju. Quando a entrada é boa, fica logo positivo. E pode vir a ser positivo no fim da operação. Quando a entrada não é muito boa, fica logo negativo. E aí vamos ver o que deu aqui, se ele respeitou ou não. E também coincidiu de quando eu fiz a entrada, deu um pequeno delay, né? E a entrada ficou mais abaixo ainda. Olha onde ela ficou, ó. Então tem determinados horários que o delay chega a 4 segundos. Às vezes você clica, só 4 segundos depois é que confirma a sua entrada. E com isso, o risco de você ter prejuízo no fim da operação é muito grande. Observe que mesmo assim
ele está tendencioso para me dar um resultado positivo, respeitando aquela marcação. Então ele respeitou aquela leitura que eu fiz e me deu um resultado positivo. Já mais para frente. Estou aqui, ó, marcando sempre a linha de tendência. Passei a observar que todos os treinamentos que a gente ouve comentários, a máxima é sempre essa: operar na tendência do mercado. E quando a gente traça a linha de tendência, nos auxilia nessa visão de qual a tendência o mercado está tendo. Então eu passei a adotar esse critério, independente de eu fazer minha marcação de H1, minha marcação de M5, eu também estou fazendo a minha marcação de LTA ou LTD, linha tendência de baixa ou linha tendência de alta. Olha lá, tá vendo? Marquei uma LTA, linha tendência de alta. Nesse momento o mercado está subindo. Às vezes eu erro na hora de puxar o paralelo. Então olha lá, ó. Fiz um paralelo. O ideal quando ele está em linha tendência de alta é quando ele bate aqui, aí a gente entra comprando. Quando ele bate em cima é mais arriscado. Mas aqui eu estou observando que ele está vindo numa linha minha de 5 minutos, mas eu estou considerando mais esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto interessante para que tenha uma retração. Vou dar uma olhada no outro gráfico. Vou ver ele em H4. Observe que eu não tenho mais referência para marcação, porque tem essa vela aqui grande e acabou. Então o gráfico está num momento não interessante para arriscar uma entrada nele. Então eu prefiro esperar que o movimento desse mercado passe a ter forças ao contrário e ele começa a subir. Observa aqui meu tempo de 5 minutos, ele está acabando. Como eu falei, fiquei esperando ele chegar aqui, mas vamos ver o que é que eu fiz aqui. Aqui é um ponto interessante, ele batendo nessa linha, da gente fazer uma entrada vendendo, admitindo que ele vai ter uma retração da vela. Como ele abriu a outra vela muito próximo da marcação, eu puxei para o tempo de M10 e fui observar se ele ia apresentar alguma retração. Se ele apresentasse, eu iria entrar, como eu fiz. Entrei. E fiquei observando se o meu prejuízo iria estar aumentando ou não. Como ele passou a ficar positivo, deu a entender que iria respeitar essa linha de marcação. Fiquei observando, ele já estava aí com um ganho de mais de 20% da entrada. Aí eu resolvo puxar para o M1. No M1 eu estaria acompanhando melhor como ele iria se comportar. E ele começou realmente a mostrar que estava respeitando essa nossa marcação.
Ó, 40% do capital que foi investido. Então, nesse segundo momento, eu já apresentei uma melhora operacional, né? Quer dizer, fiz entradas com o valor fixo, né? R$5. Não me arvorei a fazer entradas sequenciais. Admiti, se esse operacional fosse contra, né, como ele está indo nesse momento, eu deveria acreditar na minha leitura, e passei a aguardar para verificar o comportamento. Quer dizer, estava existindo briga aqui nesse momento, né? Enquanto o prejuízo se mantém assim pequeno, há uma probabilidade de você ser bem sucedido. Mas olha o que o bendito fez. Apresentou um rompimento do meu gráfico. Mas mesmo assim eu resolvi continuar acreditando na leitura e ele reverteu, dando a entender que a operação iria ser vitoriosa. Então aí nesse momento eu já me posiciono. Se ele começar a colocar em risco meu capital, eu saio. E saí. Então saí com R$2. Quer dizer, de 50, quase 50% da stake, né? Foi uma boa decisão. Eu preferi não ficar aventurando. Aqui eu fiz uma nova entrada. Eu observei esses pontos da marcação, né? Puxei agora para o tempo de M1 e fui observar se ele iria estar respeitando a minha leitura. Então, em princípio, agora eu fiz 3 operações. A primeira foi vitoriosa, a segunda eu abortei, foi vitoriosa. A terceira, tudo indica que será vitoriosa, né? Ó, já fui com o meu mouse para lá, me preveni. Se aparecer uma velinha vermelha aí, eu já saio. Esperei, essa apareceu verde, já fiquei animado. Ela continua subindo, então dando a entender que essa operação seria vitoriosa, né? Ai, sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Epa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, o gráfico, quando ele está subindo, às vezes ele dá esses relances assim, bum, ampliou mais, né? Dando a entender que ele vai subir mais. Então essa operação, agora foram 3 operações bem sucedidas. E aí eu resolvi parar por hoje. Hoje é domingo, vou agora dar uma relaxada. Amanhã tem mais novidades. Vamos aguardar concluir aqui o operacional para comprovar que foi positivo essa minha operação. Vamos lá?
Vamos agora entrar nos 30 segundos finais. Mas pelo andar da carruagem, ela tem tudo para ser uma operação vitoriosa. E aí a gente vai sair com 3-0. 3 entradas e 3 resultados positivos. 2, 1, 0. Show!